Estou aqui com o professor João Batista Oliveira, o idealizador do Instituto Alfa e Beto, que fez de sua vida uma luta incansável para levar educação de qualidade, especialmente às crianças de baixa renda. O Instituto já alfabetizou com excelência mais de 2,5 milhões de alunos da rede pública do país, ao final do primeiro ano do ensino fundamental, que é o momento certo para alfabetizar. Professor, sei que é vasta a sua formação acadêmica no Brasil e no exterior. Queria conhecer essa trajetória, mas eu tenho uma curiosidade. Como foi que tudo começou e por que a opção pela educação? Herança de família? Herança de família. Eu nasci numa família de professores, meu pai era professor, minha mãe foi professora, meus irmãos todos se tornaram professores. Eu fui professor desde cedo, né? Meus filhos são professores, então é algo que está no DNA, parte do processo educativo, né? Eu sempre estudei em boas escolas, tive professores muito bons, né? No antigo curso primário, se chamava curso de ginásio, ensino médio, e depois eu estudei em nível superior francês, na Aliança Francesa, estudei filosofia na Universidade Federal de Minas Gerais e psicologia na Universidade Católica de Minas Gerais, e sempre voltado para as questões de educação, né? Seja do ponto de vista do entendimento mais geral da questão, seja do ponto de vista mais prático, né? De fazer chegar algum conhecimento às pessoas, né? E em paralelo, né? Na época a gente também tinha muitas atividades de inserção na comunidade, com escolas para a comunidade, cursos que a gente montava nas escolas à noite para adultos. Então tudo isso foi um processo natural de envolvimento com as questões de educação desde cedo. Professor, seu mestrado foi em Tulane, nos Estados Unidos, certo? O que te levou até lá? Olha, na época não havia muita informação sobre mestrado, sobre cursos no exterior. No Brasil tinha duas instituições, a CAPES e o CNPq já existiam, mas que davam bolsas eminentemente para pessoas que iam mexer com porta, parafuso, micróbio, só ciências básicas. Ciências humanas não tinha muita bolsa de estudo e nem muita informação. Mas eu consegui alguma informação, né? E essa universidade foi uma das que me aceitou, me deu bolsa, que na época não teria condição de ter ido por recursos próprios. E tive a felicidade de encontrar lá um excelente programa de psicologia experimental que me deu uma base muito boa, que depois eu utilizei no resto da vida para poder entender cientificamente alguns processos de aprendizagem. E pouco depois de concluir seu mestrado, você fez o doutorado na Florida State University, um dos mais conceituados dos Estados Unidos nessa área. Como foi esse período? Olha, foi um período muito interessante, porque ali casou, né, um interesse que eu tinha com a aprendizagem, com coisas práticas, com uma instituição que naquela época era de vanguarda, tinha pessoas muito excelentes, tanto na área acadêmica, quanto na área de aplicações de grandes projetos. O meu orientador, por exemplo, ele era assessor do Programa de Reforma Educacional da Coreia, e tudo isso, então, me deu uma visão, ao mesmo tempo, de fundamentos básicos e de aplicação prática dos processos de implementação em larga escala. A outra característica desse curso é que tinha uma vertente de tecnologia educacional. Na época era muito ainda televisão, era o início do uso de computador, eu fiz vários cursos por computador, 1970 e poucos, né? Então isso me deu uma visão também dos limites e dos potenciais dessa tecnologia. Então foi uma experiência muito rica e a partir dela que eu voltei para o Brasil para poder desenvolver, continuar aprendendo e aplicar algumas desses conhecimentos. E depois veio o pós-doutorado na Stanford Business School. O que isso trouxe para a sua carreira? Olha, o pós-doutorado veio muito tempo depois, eu já tinha tido uma experiência executiva importante, uma experiência gerencial com ciência e tecnologia, estava dando aulas na COPEAD em administração, em psicologia organizacional, sociologia das organizações, então isso me ajudou a ampliar o horizonte do mundo da implementação, da racionalidade, dos processos institucionais. Na Universidade de Stanford, na universidade de primeira categoria, né? E ali então eu tive contato com excelentes professores, pesquisadores, que me deu uma base muito grande para depois entender, né, com mais
largueza, com mais amplitude, a educação como um todo, não é? Desde as questões básicas da educação até a ciência, a tecnologia e a pesquisa científica. Professor, e como foi a sua experiência como consultor internacional na área de tecnologias educacionais e avaliação de projetos patrocinados pela OEA, Unesco? Olha, na década de 70, quando eu comecei a trabalhar com isso, o mundo vivia uma expectativa muito grande, né, com o desenvolvimento das tecnologias. A tecnologia sempre fascinou as pessoas no mundo inteiro, né? Desde quando se inventou o correio, né, no século XIX, né, na Rússia já começou a ter ensino à distância, né? Agora a distância ficou mais curta. Depois veio o rádio, né? Depois veio a televisão. Então sempre houve, né? Na década de 70, no mundo inteiro começava a ideia de ter satélites, e o satélite poderia colocar televisão para poder educar, alfabetizar as crianças do mundo inteiro. Então havia uma euforia, uma expectativa, né, de que essas coisas iriam funcionar, né? Então, e o que eu aprendi a ver é um pouco de conciliar a esperança com a realidade. Olha, é possível que em alguns lugares e circunstâncias essas coisas funcionem bem, mas o mundo da implementação, né, de novo, né, a questão de chegar na sala de aula, isso aí é sangue, suor e lágrimas. Tem que ter alguém lá na frente que vai fazer isso chegar. Então essas avaliações eram sempre estudos de avaliação de projetos, né, sempre do ponto de vista de econometria, quer dizer, o custo e a efetividade, os resultados e o custo daquilo. E de um lado você tinha, né, uma mistura de esperança com a realidade. Olha, dá para esperar, mas tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, né? Sesame Street, por exemplo, que era um projeto que fez 50 anos agora, naquela época estava começando, houve adaptações disso no Brasil, no México, participei de um desses estudos comparativos, não é? Que é um projeto que, olhando de trás para frente, existe até hoje, não é? Ele fez um grande bem, não é? Uma grande contribuição para as crianças, sobretudo aquelas de mais baixa renda que não tinham acesso a pré-escolas, a creches naquela época. Então havia intuições importantes, não é? E a pesquisa, não é? E as evidências iam ajudando a corroborar esses processos. Então, de um lado, né, eu aprendi a ter fé e de outro lado a desconfiar, aquela ideia de um olho na missa, o outro no padre. Me conta mais, e as suas 2 passagens pelo Banco Mundial? Olha, o Banco Mundial é uma instituição muito importante, né, que foi criada no pós-guerra junto com o FMI e que tem uma missão muito bem definida, né, que é promover o desenvolvimento econômico. E uma das coisas interessantes, que foi muito interessante, né, na minha aprendizagem, é a ideia de você pensar racionalmente as políticas públicas, né? Uma das oportunidades que eu tive lá na minha primeira passagem foi de promover seminários, né, para ministros de fazenda, de planejamento, de educação, para poder analisar de um ponto de vista mais macro a questão do capital humano, dos recursos humanos. Como é que lida com isso? Que políticas que podem resultar, não é, em efetivas práticas escolares, não é? Então isso me ajudou muito a ter essa visão, imagino que eu devo ter contribuído em alguma coisa, e fizemos seminários no mundo inteiro, vários países, várias culturas. Isso dá a gente então uma noção aquilo que é comum em todos os lugares e aquilo que é específico a cada lugar. Isso ajuda muito a separar o jogo do trigo, e saber o que tem condição, de operar em todo lugar, quais são os conceitos básicos, da ciência e o que é peculiaridade local que precisa de respeito e adaptação, mas não se deve deixar entravar por conta disso. Já na minha segunda passagem lá, alguns anos depois, eu atuei um pouco mais também na área de projetos e no campo que é a operação do banco, vender dinheiro para poder implementar projetos. E foi na época da saída, da Guerra Fria, fim da Guerra Fria, a Rússia então entrando no sistema capitalista, todos aqueles países do leste europeu. Eu fiz muitas viagens, participei de vários projetos lá e foi uma aprendizagem interessante, Você via como que aquela tecnologia da década de 70, aquela promessa toda de mudanças, encontrando um clima mais de liberdade econômica, poderia permitir a Rússia, e de fato eles tiveram um enorme avanço, usando esses conhecimentos, essas informações, promover novos processos de desenvolvimento. E aí tive experiências muito marcantes, a que eu sempre gosto de mencionar. Foi uma vez que eu estava numa missão muito estranha, que eu estava lá no grupo do Banco Mundial e tinha um outro grupo do FMI que estava ajudando a Rússia a montar o sistema do imposto de renda. Porque na Rússia não tinha imposto de renda, todo mundo era empregado do Estado. Aí quando criou uma economia capitalista, você tinha que ter empresas, ter renda e tinha que cobrar. E eu estava encarregado nessa missão de estudar a parte de formação dos técnicos para poder operar as novas tecnologias, essas coisas de Receita Federal, instrução normativa, como é que aplica, como é que não faz. Eu estava numa cidade do interior,
e entrevistando uma funcionária lá do Departamento de Imposto de Renda de uma daquelas repúblicas, né? A Rússia é um país enorme, todo cheio de diferenças. E eu tinha um intérprete, que eu não falava a língua deles, e eu fiz uma pergunta para ela, que eu vi um computador muito novinho do lado dela ali no guichê, e perguntei para ela: quem que ensinou você a usar esse computador? Quem treinou? Ela ficou meia hora conversando com o intérprete, blá, 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 para aqui, para lá, para lá. Depois ela falou para ele: diga para ele que eu sei ler. Quer dizer, essa resposta é muito importante. Quer dizer, se você tem boa educação, não precisa ficar a vida inteira treinando. Então, eu acho que isso resume essa grande aprendizagem que eu tive nessa experiência internacional. Em 95, você aceitou o convite do então ministro da Educação, Paulo Renato, para ser secretário executivo do MEC. Qual era o seu foco? Olha, bom, o Ministério é uma coisa muito grande, tem muitas funções. O Ministério da Educação sempre foi muito voltado para o ensino superior, porque é a responsabilidade do governo federal direta. Nas outras áreas ele tem uma responsabilidade indireta. Mas essa responsabilidade é grande e não vinha sendo exercida de maneira adequada. Então a minha combinação com ele, e casava com os objetivos que ele tinha traçado também, do presidente Fernando Henrique na época, era de focar no ensino básico. Então tinha o slogan lá: está na hora da escola, acorda Brasil, está na hora da escola. Nós fizemos aí uma virada do foco das prioridades do MEC para o ensino fundamental, e a partir daí começaram vários outros mecanismos que hoje estão implementados e que, de certa forma, contribuiu para melhorar um pouco a atenção do país, do governo federal, na área da educação. Não foi tão longe quanto se deveria. Agora, do ponto de vista pessoal, uma experiência dessa é sempre muito rica. Você encontra pessoas muito interessantes, aprende a lidar com realidades diferentes, os compromissos. Naquela época, por exemplo, tinha a discussão da Lei de Diretrizes e Bases. A Lei de Diretrizes e Bases estava encrencada no Congresso há vários anos, tinha mais de 700 emendas na lei, todo mundo querendo colocar lá um jabutizinho lá naquele arcabouço legal. E no fim se acertou politicamente, que é sempre importante o acerto político, que o Darcy Ribeiro, que estava vivo na época, já quase na fase terminal, iria coordenar o projeto, e ele se dispôs a articular com o novo governo, no caso o governo do Fernando Henrique, a ver o que dava para fazer naquilo ali. Então foi um diálogo interessante, junto com a Eunice Durham, que já faleceu, participei dessas conversas. Isso se aprende muito sobre esse processo, como conciliar interesses divergentes, como procurar manter aquilo que agrada minimamente a todos. Mas também te mostra a limitação do processo legal. Às vezes você tem que conceder tanto que acaba não atingindo o objetivo. Mas foi uma aprendizagem muito importante. De 95 a 2000, você dedicou-se a desenvolver e implementar projetos voltados para corrigir o fluxo escolar. Me conta, que projetos foram esses? Olha, quando eu saí do MEC, eu decidi que iria me concentrar em algumas coisas que eu não conseguia fazer lá, ou tinha começado lá, na verdade. E uma delas era a questão do atraso escolar. Nessa época, 1995 a 2000, havia uma quantidade gigantesca de alunos em escola, havia uma ideia de que faltavam vagas, mas na verdade o que havia é aluno sobrando, que o aluno ficava muitos anos na escola ocupando vagas de outros. E eu sabia um pouco mais do que isso, sobre o problema. Eu já estava implementando alguns projetos no Maranhão, no estado de São Paulo. E a partir daí a gente começou, junto com alguns estados, a desenvolver intervenções para poder lidar com essa questão. De uma maneira um pouco empírica, usando algumas experiências de outros países, da Escola Nova da Colômbia, por exemplo, e montando programas com algumas hipóteses que, na verdade, tiveram embates com a realidade depois. E nesses processos eu consegui uma parceria muito interessante com o Instituto Ayrton Senna. A Viviane Senna, na época, estava iniciando o Instituto, e através de alguns amigos em comum a gente chegou a formular então essa proposta, e com toda a competência e recursos que ela tinha, montamos um programa e envolvemos um punhado de municípios. E na implementação desse programa, ficou evidente que o grande problema do atraso escolar era o fato de que as crianças não tinham sido alfabetizadas. Quer dizer, elas não eram burras, elas eram analfabetas, então elas não evoluíam na escola por causa disso. Tanto assim que quando a gente conseguia que algumas delas se alfabetizassem, elas davam pulo. Mas, por outro lado, a outra descoberta que eu fiz, que eu não sabia, que eu estava
longe da sala de aula, do chão da escola, como você diz, é que o Brasil não tinha desenvolvido tecnologias adequadas para alfabetizar. Tinha da década de 70, perdeu, jogou-se fora e não tinha nada no lugar. Não é? Então levamos algum tempo, por meio de pesquisas e estudos, para poder cuidar dessa questão da alfabetização, que é a história do Instituto Alfabeto lá para frente. A outra constatação importante desse programa foi a falência da gestão escolar. Não é? Quer dizer, as coisas não chegavam na escola, as coisas não chegavam na sala de aula, as coisas não chegavam na cabeça do aluno. Então nós desenvolvemos um programa, e também aí contei com o apoio da Viviane Sena, outra parceria, um programa que se chamou Escola Campeã, que era um programa de gestão da educação, quer dizer, gestão da Secretaria de Educação do município, e a gestão da escola, em que a gente conseguia um pouco, né, orientar, articular as ações que um secretário, com um diretor, com um professor precisa de fazer para as coisas chegarem lá. Desse projeto surgiram vários municípios, ou alguns, não vários, mas alguns que se encantaram com a ideia, né? O mais proeminente deles foi Sobral, que levou essas ideias a sério e hoje é um município que despontou na educação brasileira. Teresina foi outro, né? E alguns outros que de forma melhor ou pior levaram essas ideias para frente. Né? E o outro ramo, né, a derivada principal desse projeto, que foi a questão da alfabetização, né, que eu comecei a me interessar com ela, fiz um estudo junto com o Simon Schwartzman, chamado A Escola Vista por Dentro, e nesse estudo, então, a gente entende com profundidade, né, que a criança brasileira não era alfabetizada porque não havia interesse em alfabetizar, não havia proposta de alfabetizar, os professores não sabiam alfabetizar, as faculdades de educação não tinham nada montado para isso e tudo que tinha era profundamente equivocado do ponto de vista científico e do ponto de vista prático. Então isso foi o grande impulso que me levou a me dedicar a essa tarefa. Entendi. Então foi dessa fase a observação da deficiência da alfabetização? Exatamente. Não é? Quer dizer, por meio desse estudo a gente verificou que as crianças não sabiam ler. Né? E eu saí em campo, o que as faculdades estão ensinando, qual é a bibliografia, de onde que vem isso, onde é que estão os livros, os manuais, as cartilhas, por que usa, por que não usa, né? O que o professor sabe a respeito. Né? E a hora que eu vi que não tinha, aí eu fui ver, então vamos ver o que diz as evidências, o que diz a pesquisa internacional, o que está acontecendo com outros países. Né? Como eu tinha experiência de ter morado por lá, fiz meus contatos, 2, 3 contatos, né, descobri as pessoas certas, né, e curiosamente a primeira pessoa que eu fui conversar foi a Marilyn Adams, que tinha feito um processo importante de revisão da literatura nos Estados Unidos, publicou um dos livros mais importantes sobre isso, em 1990. Né, e é muito curioso, porque a primeira vez que eu encontrei com ela, né, americano em geral, muitos deles são muito informais, né, então chegamos, vamos encontrar num café lá na estação de metrô tal, lá em Boston. Né. E eu cheguei, estava sentado lá, eu cheguei um pouquinho antes dela, e ela chegou, você que é o professor João Batista? Né? Quantos sons tem a palavra cat? Eu falei, opa, eu vim aqui conversar sobre pesquisa educacional, essa mulher me pergunta quantos sons tem uma palavra. Eu falo, olha, isso aqui é alfabetização. É você entender que tem um código alfabético, né, que a língua se estrutura assim, que para alfabetizar você tem que ensinar. E ela falou, olha, eu quase fui expulso da minha universidade por causa disso, porque a reação ideológica, né, a questão da alfabetização não é só no Brasil, aqui também em outros países. Né? Essa pessoa foi expulsa da Associação Internacional de Alfabetização, depois foi reintroduzida com desculpas, mas isso no mundo inteiro. Então você tinha um problema que não era só brasileiro, na época os Estados Unidos já estava corrigindo, né? Mas ela me alertou, vai fazer muitos inimigos, mas a missão é nobre. E como foi que você chegou na estratégia do Instituto Alfa e Beta? Foi devido ao sucesso do programa de alfabetização. A gente fez, montou, aplicou, como tudo que a gente fazia tem avaliação, tem resultado, tem meios de aprimorar. A gente viu que dá certo, que tinha acolhida em alguns municípios e a partir daí então vinham, né, os pedidos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas naquele momento, né, até então, eu tinha feito isso privadamente, era um empreendimento meu, né, um projeto de risco. Mas eu não tinha interesse econômico, eu não sou capitalista que quer ganhar dinheiro. Então eu falei, deixa eu criar uma ONG, transformar isso numa ONG, porque aí a questão da missão fica mais óbvia para todo mundo. Então a origem foi essa. E o início do Instituto? Como tudo começou? O Instituto, ele recebeu um dote, né? Ele recebeu a operação do programa Alfa e Beta já com todas as estruturas, com todos os mecanismos. Né? Quando você monta uma coisa dessa, tem a parte pedagógica, tem a parte técnica, tem a parte gerencial, tem a parte de logística, tem a parte de vendas. Então, ele já recebeu isso montado, né? Um conjunto de municípios que já
usavam os nossos programas, né, que foi herança daqueles projetos anteriores que a gente tinha participado. E aí é sangue, suor e lágrimas, é trabalho, 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 ir atrás, conquistar, catequizar, convencer, né? Frustrações aqui e ali, né? Mas aí vinham os pedidos, né? Eu me lembro muito bem lá em Sobral, que era um lugar que a gente tinha uma acolhida muito grande, né? E a secretária, hoje governadora Isolda, né? Que falava, professor, por que a gente não faz isso também em língua portuguesa? Aí desenvolvemos um programa de língua portuguesa, depois veio de matemática, depois veio de ciências, né? Aí vem as, poxa, mas olha, se a criança chegar melhor preparada da pré-escola, melhor, não é? Então vamos fazer um programa de pré-escola. Fizemos um programa de pré-escola. E aí é o mesmo procedimento anterior, evidência, pesquisa, o que tem no mundo afora, quais são as melhores práticas, como é que faz, e monta. Quer dizer, você monta algo, não é para ver se vai dar certo, você monta algo para dar certo. E é assim que as coisas dão certo. Desde 2006, uma das frentes que o Instituto Alfa e Beta atuou foi a de desenvolvimento e implementação de programas de ensino estruturado. E a outra? A outra é briga, não é? É política pública, é discutir o que deve fazer a educação, por que não deve fazer, né? E como que as evidências podem informar esse processo. Né? Então, a cada ano, não é, pensando nos novos desenvolvimentos, a gente organizava um seminário internacional, trazia pesquisadores, né, e do mundo inteiro, pessoas que tinham grande experiência, e a combinação com eles era o seguinte, olha, você vai ao Brasil, seminários nossos só tinham pessoas de fora do Brasil, e tem uma regra, você nunca vai dizer nada sobre o Brasil porque você não entende nada. Porque as pessoas no Brasil têm mania de perguntar, e no Brasil, como é que eu faço na minha escola? Eu falo, não sei. Né? Então você vai falar o que tem na evidência científica dos países, etc. Tá? Princípios básicos de ciência. E isso funcionou muito bem, porque a gente foi educando o público a fazer perguntas relevantes. Né? Que as pessoas, para poder entender ciência, têm que ver o que generaliza, não o que é específico. Né? Então esse foi o processo que a gente foi orientando a atuação do Instituto nessa questão de evidências. Apesar de tópicos específicos, chamar especialistas, produzir artigos, produzir pesquisas e depois aquilo que for viável implementar na prática. Criado o Instituto Alfa e Beta, o que você ressalta como principal resultado até agora? Quais os projetos mais importantes e o que o Instituto ainda pode fazer pela educação brasileira? Olha, o mais importante sempre é a carta que você recebe daquela criança no final do ano, do pai da criança ou do professor. Né? Aprendi, estou satisfeito, estou feliz, muito obrigado. Essa aqui é a melhor. Nós temos evidências, né, de todas as atividades que a gente faz, desde a pré-escola, da primeira infância, da alfabetização, séries iniciais, programas de revisão. Então a gente tem um acompanhamento muito rigoroso, tem no nosso publicações nacionais e internacionais de evidência de resultado, né, todos os programas, sem exceção. E isso é um ponto de honra. Né? Quer dizer, você tem que matar a cobra, mostrar o pau e mostrar a cobra morta. Né? Então a gente faz esses 3 estágios em todo o nosso trabalho. Agora, o que tem pela frente ainda é um processo permanente de discussão de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, né? E de abrir progressivamente o espaço para a racionalidade. A educação brasileira ainda é muito pautada pelas ideologias, né? Pelos interesses corporativos, e o aluno não tem lugar. Então essa é uma luta, mas uma luta que não acaba nunca. Vamos falar de pandemia? Na crise da saúde que o Brasil viveu, o Instituto Alfa e Beta tomou diversas iniciativas. Me conta um pouco sobre os resultados e o impacto do Instituto. A primeira coisa que nós fizemos, né, foi alertar os secretários, pelo menos dos nossos municípios, e quando podia outros, o seguinte, olha, não abandone o aluno. Continua, liga, manda dever de casa, né? E aí desenvolvemos uma série de sugestões para eles prolongarem a escola, ainda que a escola não estivesse aberta. Né? Disponibilizamos gratuitamente lá os vários instrumentos que a gente tinha de programas de computador, de cursos à distância, etc. E um dia eu vi uma aula que estava produzida por um município, no caso até Teresina, professor dando aula pela televisão, né? Que foi uma coisa interessante, porque era uma ideia, né? Não tem televisão, a televisão é aberta, muita gente vai assistir. Mas era uma aula que falou, poxa, essa aula aqui, na minha época de aluno, na década de 50, já era ruim. Não é que tinha nada errado, ele estava fazendo direitinho, mas não era uma aula interessante. E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer um programa. Né? E a coisa mais antitética que tem, né? Fazer um programa de alfabetização pela televisão. E fizemos. Né? Fizemos, a Rede Vida colocou no ar. E foi uma experiência muito interessante, porque
Primeiro era um alento, estava todo mundo aí, né, nos municípios, via, as famílias via, a gente fez alguns pilotos em algum lugar, o envolvimento das famílias, aprendemos muito. Mas a coisa mais importante, não é, que isso permitiu para o Instituto, foi mostrar para os professores como é que dá uma boa aula. Não é? Quer dizer, a gente tem os manuais, tem os materiais, tem a capacitação, mas eu nunca cheguei lá para dar aula para ele ver como é, né? Que é uma das coisas mais importantes na formação profissional. Ver uma outra pessoa fazendo bem feito aquilo que você tem que fazer. É assim que a gente aprende, a pilotar avião, a fazer cirurgia, né? a lidar com a solda, né? A cortar cabelo. Tem que ver, né? No teatro, na arte, você tem que ver os modelos de desempenho profissional. Então, como o script era nosso, nós pegamos pessoas competentes, artistas competentes, falaram, o script é esse, você vai mostrar como é que dá uma boa aula. Isso tem sido de grande utilidade para nós hoje, porque hoje a gente fala e mostra, olha como é que faz, olha como é que começa uma aula, olha como é que lida isso, olha como é que explica aquilo. Então, isso foi uma riqueza muito grande para nós. A outra coisa que a gente fez logo no início da pandemia, né, e aí é o TIC, né, é olhar a literatura. O que aconteceu no mundo quando fechou a escola, porque teve guerra, porque teve febre amarela, porque teve isso. E tem uma literatura vasta, nós revimos 700 artigos, nós publicamos no mês de julho de 2020, um artigo na revista do Sesgran Rio, revendo a literatura e vendo o que pode acontecer depois. Então, naquela época, a gente já estava preparado, né, primeiro, para o tempo inteiro advogar a abertura das escolas, mas também dizer, olha, quando voltar, tem um punhado de coisas importantes para fazer. Infelizmente, né, as pessoas não fizeram, não tem feito. Né? Se tiver outra pandemia amanhã, o sistema educacional brasileiro vai agir como se não tivesse passado por uma anteriormente. Não está pronto para o dia de amanhã. Mas nós estamos, né, já preparados para isso, para ajudar aqueles municípios que queiram estar preparados para o caso de uma próxima, que se Deus quiser a gente não vai ter. Mas além disso, né, a gente está incorporando em muitas outras instituições e escolas coisas importantes que aprendemos na pandemia. Né? A mais importante delas, a meu ver, é a importância da escola, né? Quer dizer, aluno sentiu falta da escola, jovens sentiu falta da escola, os pais sentiram falta da escola, professores sentiram falta da escola. Quer dizer, a escola é muito importante. Eu acho que essa talvez é a lição mais importante da pandemia. O Instituto Alfa e Beto é, sem dúvida, a síntese dessa trajetória singular de João Batista Oliveira. Muito obrigada, professor, pela sua presença, pelas suas palavras, foi muito bom. Muito obrigado a você também. Instituto Alfa e Beto, a resposta para o problema da educação básica de qualidade para as crianças brasileiras.